Nós estamos falando sobre atitudes que vão transformar a sua fé em um milagre. Atitudes que nós devemos ter diante de uma necessidade, diante de uma busca por um milagre e que certamente vão mudar a nossa história, porque as nossas atitudes vão transformar a nossa fé no milagre que nós desejamos. Estamos lendo aqui hoje em Marcos capítulo 10, o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 49 e o versículo de número 50. Diz assim: Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou de um salto e foi falar com Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre a atitude de atender ao chamado de Jesus. Estamos falando sobre ações que vão mudar a nossa história. A primeira é você ter a certeza de que os momentos dados por Deus são únicos. A segunda é você olhar para a sua necessidade e romper com todas as barreiras pelos caminhos, vencendo os impedimentos que possam surgir. E hoje eu quero dizer, atenda ao chamado de Jesus. Quando Jesus se prontificar a falar contigo, faça como Bartimeu. O texto aqui diz que chegaram diante dele e disseram: olha, ele quer falar contigo. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para poder falar contigo. Quando Bartimeu ouve isso, ele não hesita em nenhum tempo. Ele joga a sua capa de lado e de um salto ele fica de pé. Pensa você, naquele instante, a postura de Bartimeu em querer falar com Jesus, entendendo que Jesus o chamava. Hoje, muitas pessoas estão sendo chamadas por Jesus. Jesus está falando com as pessoas e as pessoas não conseguem ouvir a voz de Jesus. As pessoas não conseguem entender que Ele fala conosco através do Espírito Santo. Ele fala conosco o tempo todo, Ele nos direciona, Ele está sempre nos dando a direção certa, o caminho certo a seguir, Ele sempre está nos orientando, Ele sempre quer que a gente esteja mais próximo dEle, e o desejo dEle não é apenas que o milagre aconteça, mas Ele quer muito mais, Ele quer que a sua vida toda seja um testemunho de milagre. Pare para ouvir a voz do Senhor. Entenda quando foi Ele que estiver falando. No seu coração você vai saber, é o Senhor quem te chama e Ele quer falar. Ele quer te dizer algo. Hoje, pare para ouvir a voz do Senhor. Essa atitude vai atrair um milagre até você. Você talvez pode não ter muito discernimento do que é isso, mas só de você estar assistindo esse vídeo, Ele já está começando um diálogo com você. Agora, pare tudo o que está fazendo. Foque a sua mente, foque as suas emoções no trono da graça e ouça o que Deus vai direcionar para a sua vida. Ouça o que Deus vai dizer que você deve fazer, qual caminho deve seguir. Talvez é ir até uma igreja, talvez é ir até o seu pastor, talvez é procurar um líder espiritual para se abrir, ou talvez para pedir a ele uma palavra de instrução. Entenda, atitudes transformam a sua fé em milagre. Tenha atitude de ouvir o chamado de Jesus e você vai viver o seu milagre. Creia nisso. Deus te abençoe.